Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões diárias. Receba um grande abraço nesse momento. Eu espero que essa reflexão te encontre bem, encontre sua família firme, abençoada pelo Senhor e que venham dias maravilhosos pela frente. Hoje quem nos inspira são as mamães e as vovós, como nos conta 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Eu acabei de ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5, quando relata a história desse jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor que auxiliou Paulo, que abençoou a vida de Paulo, e que Paulo agora faz referência à sua família e diz que dá graças a Deus por lembrar dele. A simples lembrança de Paulo pela vida de Timóteo levava-o a agradecer a Deus por conhecê-lo. Essa também é uma ótima maneira de cultivar os nossos relacionamentos. Paulo vai ressaltar que Timóteo tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira. E ele diz aqui uma fé não fingida de Timóteo, que segundo a descrição da palavra, ele havia herdado, porque primeiramente habitou na avó Loide e em sua mãe Eunice. E Paulo ressalta que está certo de que também habita nele. Está nele porque ele herdou dessa avó e dessa mãe que se converteram bem antes dele e bem antes dos três conhecerem Paulo. Olha que coisa interessante. Paulo então agora vem fazendo referência a essa avó, a essa mãe, a esse jovem pastor e como essa família é abençoada por conhecer o Senhor. Nós temos aqui, parece que Timóteo não foi o primeiro a ser salvo em sua família, como nós já ouvimos, possivelmente primeiro a avó e a mãe, ou as duas juntas, mas Timóteo vem depois. Desse modo, Timóteo começou a aprender as grandes verdades da fé cristã através da avó e da mãe. Ele representava a terceira geração daquela família a confiar no Senhor. Não é citado nas Escrituras se o pai de Timóteo, ele era grego, se ele chegou a se converter. Embora a salvação não possa ser herdada de pais cristãos, é fato real que há um princípio em relação às famílias nas Escrituras. É evidente que Deus deseja salvar famílias inteiras. Não é de sua vontade que alguém da família se perca. Observe bem que a palavra diz a fé que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. A fé não estava nelas como visitante ocasional, mas como moradora permanente. Paulo estava certo de que assim também era com Timóteo. Uma fé não fingida, uma fé honesta, uma fé verdadeira e uma fé vitoriosa, uma fé transparente. Paulo então faz essas referências a essa fé de Timóteo e pede para que ele mantenha alerta ou mantenha lembrança do dom que ele recebeu da parte do Senhor. Nós temos tanto a agradecer por nossas vovós e vovôs. Eu mesma tenho muitas lembranças de narrativas que a minha avó paterna contava. Eu fui criada próxima à minha avó paterna, então até hoje eu ainda lembro de histórias,
fatos e canções que a minha avó cantava, contava e também quantas vezes eu a vi rezando, pedindo a Deus, clamando, mantendo aquecida a chama da religião na família. Quantas lembranças maravilhosas nós temos das nossas vovós. E hoje aqui uma homenagem justa a todas as vovós e também os vovôs, pessoas tão preciosas na tradição, também no ensino e no exemplo para a vida dessa geração e das futuras gerações. Quando eu estava preparando esse áudio, me veio à lembrança uma história que eu conheci há muitos anos atrás, que se chama A Semente da Verdade. É um pequeno paradidático de segunda série do ensino fundamental, e essa Semente da Verdade, na realidade, é um conto folclórico oriental sobre ética e honestidade. E a narrativa gira em torno de um imperador, então estava preocupado com quem o sucederia. E ele então chama todas as crianças do reino e ele então conta para elas que uma daquelas crianças iria sucedê-lo num futuro próximo. E então ele tem um saco de sementes, ele distribui as sementes para todas as crianças e marca um tempo. Vocês irão plantar e a planta mais bonita daqui a um ano vai ganhar e você então será o meu sucessor. Tai, uma dessas crianças, o nome dele era Tai, ele vai com muita alegria, ele se considera um ótimo jardineiro e ele então começa a trabalhar a semente com a terra e todas as condições, o clima, a adubação, o sereno, a água da fonte, mas a semente não germina, ela não nasce. Passado um ano, já se aproximando o tempo de voltar para mostrar ao imperador, ele procura seu vovô para saber o que fazer. Ele está envergonhado, ele está abatido, desanimado mesmo, porque ele não tinha o que apresentar. E o seu avô então orienta que ele seja sincero, que ele seja honesto e que ele conte ao imperador o que havia sucedido. E com muito temor ele se dirige ao dia da apresentação e ao chegar lá ele se surpreende ao perceber que muitas crianças estavam com suas plantas ali nas mãos, algumas já com flores, outras já com algum fruto, e ele estava apenas com um vaso vazio, sem nenhuma planta, nada havia acontecido. E em cada criança que ia apresentando, o imperador perguntava a real história. E ele então ia contando, as crianças iam contando o que tinha acontecido e como a planta havia crescido. Quando chegou o momento do Tai, ele disse ao imperador que tinha tentado tudo e a planta não havia nascido. O imperador então o parabeniza e diz que todas as sementes haviam sido queimadas. Seria impossível nascerem. Então ele era o único que estava ali falando a verdade e que o trono por direito seria dele. É uma história sobre ética, sobre verdade, sobre honestidade. E esse vovô do Tai lhe dá a maior de todas as riquezas, o ensinando a ser honesto e verdadeiro. Essa é a lição para hoje. O valor que os nossos pais, nossas mamães, avós e vovós, tios e tias têm para nos ensinar e deixar um legado de honestidade e verdade para nós e também para a nossa família. Que Deus nos abençoe, então. Eu espero que a reflexão possa nos ajudar e nos abençoar. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio, então, um grande abraço. Amém.